Boa noite, boa noite. Sejam todos. Salve Jantar do Bem, que bom que você está aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, Camila. Oi, Jana, tudo bem, querida? Boa noite, Cida. Camila, tudo bem, Camila? Salve, Kelly. Boa noite, querida. Micheline, como vai? Delicadeza. Olá, boa noite. Sejam todos, sejam todas bem-vindos. Adriana, boa noite. Vamos aguardar mais alguns instantes. Boa noite, Simone. Luzia, boa noite. Cássia, olá. Para que todos... Olá, Cláudia, tudo bem? Para que todos... Yara, como está? Me dê notícias, ok? Pati, Mônica, Vivi. Oi, querida. Vamos aguardando mais um pouco. Leile, boa noite. Lorena, olá, querida. Boa noite, Aline. Tudo bem? Para que todos possam... Boa noite, Nayara. Para que todos possam vir chegando. Salve, Jarlene. Oi, menina Rafinha. Tudo bem? Nini, boa noite. Raquel. Vamos aguardar mais alguns instantes. São 8 horas somente agora. Então vamos aguardar mais um pouco. Oi, Gal, tudo bem? Manda um abraço para o Felipe. Oi, Raquelzinha, boa noite. Pati, Maristela. Eu vou... porque algumas pessoas eu conheço, outras o nome vai passando rápido. Oi, Vanja, boa noite. Vanja, eu vi sua mensagem, não consegui responder. Me perdoe, mas eu vou ver. Carlos, salve meu irmão. Ana Rúbia. Olá, Amélia, boa noite. Babi, bem-vinda. Edilza, vamos aguardar mais alguns instantes. Jack, o volume está baixo. Oi, Rose, boa noite. Queridos, por favor, me digam se está baixo ou não. Oi, Ana Amor, bem-vinda, querida. Por favor, alguém me diga se o som está baixo ou não, para verificarmos se é comigo ou não. Para você tá bom? Olá, Ana Flora, boa noite. Tá ok o volume. Dani, dá uma olhada, porque tem gente dizendo que tá... Ó, 3 pessoas dizendo que tá... Ó, todo mundo, as pessoas estão dizendo que está bom. Então deve ser talvez o celular ou o computador de vocês. Deem uma olhada, por favor. Tá ótimo. Obrigado, Maristela. Ok, queridos. Gratidão, Lorena. Boa noite, Lírios Sol Vitória. Seja bem-vinda. Tá ótimo. Vamos então, queridos. Vamos fazer a nossa prece para nós podermos iniciar os nossos estudos da noite de hoje. Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos com a proposta de estudarmos mais sobre os Teus ensinos e sobre as nossas próprias emoções, para que assim possamos lidar de uma forma melhor com as emoções do nosso próximo. Nossa proposta aqui, Senhor, é nos fortalecermos, nos esclarecermos, nos consolarmos, para promovermos em nós mesmos a nossa reforma íntima. Para que assim, quem sabe, possamos ser Tua luz no mundo dos homens e possamos levar a Tua luz e os Teus ensinos a todos que nos cercam. Agradecidos somos, Senhor, pela imensa equipe espiritual que hoje em dia compõe esse estudo, bem como os outros. E eu, de minha parte, Senhor, rogo a espiritualidade maior que releve as minhas fraquezas, a minha imperfeição, mas que se utilize de mim da melhor maneira que puder, para que possamos aqui ser bem inspirados por Ti, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos aprender um pouco mais. E assim, agradecidos, Senhor, damos início ao nosso estudo, rendendo graças a Deus, graças a Ti. Que assim seja.
assim seja. Queridos, há pouco, algumas pessoas viram, outros não, que eu fiz um teste com o Rick. Rick, você está aqui, querido? Por favor, dê um oi aqui para que eu possa te adicionar, o Rick da Salveci. Oli, boa noite, para que eu possa te adicionar. Pronto. Hoje vai dar certo, porque a gente testou há pouco, agora vai dar certo. Ai, Maravilha, Jack. simples assim, simples assim. Maravilhoso. Que bom, meu amigo. Que bom. Boa noite a você. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. E aí, Jack, bonita camisa, hein, querido? Hã? Bonita camisa. Que ótimo. Então, pessoal, eu vou falando, né, Jack? Legal. Eu estou aqui nesse escuro aqui atrás de mim, pessoal, porque eu estou exatamente na Casa Maria de Magdala, a nossa nova unidade para acolhimento de mulheres com dependência química. Vou explicar um pouquinho do começo para quem ainda não conhece. Eu sou fundador da ONG Salve a Si. A Salve a Si é uma entidade filantrópica de assistência e cuidados de pessoas com dependência química. Nós já funcionamos com a fundação já há 20 anos e há 12 nós atendemos homens de todos o Distrito Federal e do Centro-Oeste. São mais de 7.000 homens que nós acolhemos na nossa comunidade terapêutica próxima a Brasília, na cidade ocidental. É uma fazenda linda lá, com 130 vagas. Nós estamos com a casa quase sempre lotada. O modelo comunidade terapêutica, pessoal, é um modelo de acolhimento voluntário, de adesão voluntária. Ninguém é pego à força, ninguém é amarrado, ninguém é contido. O total respeito ao livre-arbítrio. E é exclusivo para que as pessoas se reabilitem e aprendam cursos técnicos para serem reinseridos na sociedade com a sua autonomia resgatada para uma nova maneira de viver. E nós trabalhamos com muita ênfase nos locais de maior vulnerabilidade social, especialmente as cracolândias. Né? O pessoal fala, em Brasília tem cracolândia, é porque realmente se basear pela Cracolândia de São Paulo, que é muito parecido com o Skid Row em Los Angeles e algumas outras pelo mundo, é complicado. Brasília são vários locais que existem essas concentrações de pessoas fazendo uso de drogas, onde o tráfico é praticamente imbatível, né? Mas a Salve a Si, ela sempre trabalhou prezando o resgate para a família também. Então, nós também fazemos terapias gratuitas em grupo para os familiares de quem a gente acolhe. Mas lá na Fazenda Masculina, Jack, eles têm tanques de peixe, piscina, academia, salão de jogos, psicólogos, conselheiros, coordenadores, terapeutas, professores, eles têm alfabetização. Então, assim, é tudo para o resgate da vida através do amor, que o amor a gente sabe que cura tudo. Só que de um tempo para cá, a gente vem vendo na situação de rua e também nos pedidos de ajuda que nos fazem, muitas mulheres em vulnerabilidade. E o Jack tem feito lives falando da importância sobre essa questão do relacionamento que as mulheres vêm sofrendo, a violência doméstica, o abuso do álcool dentro de casa, né, Jack? O sofrimento que vem causando a tantas mulheres numa sociedade patriarcal e machista, né, Jack? Mas esse não é o foco, né? O foco é que as mulheres, elas não têm centros de tratamento como existem para os homens. A verdade é que tem muito pouco. Em Brasília, se tiver 5, é muito. E masculinas tem mais de 90. Então, a Salve a Si, ela está dando aí uma ampliada no serviço e criou a Casa Maria de Magdala, né? A cara do Jack, né? O coração da gente, né, Jack, fica imenso de amor, né? Por quê? Porque as mulheres, elas sofrem a violência doméstica. Elas vão para o uso de álcool e drogas, elas não querem que seus familiares descubram. Se elas têm filho, elas têm medo de perder o filho, do filho ser tomado pelo conselho tutelar, do filho ser da família
tomar o filho. Existem muitos casos assim, sabe, Jack? E eu vou até contar um pouquinho assim sobre um fato bem interessante. Nós já estamos com uma acolhida na Casa Maria de Magdala. A Casa Maria de Magdala, ela fica próxima a São Sebastião. Nós começamos o projeto segunda-feira e hoje, e anteontem chegou a primeira acolhida e hoje chegaram duas. Uma dessas senhoras que chegaram, o marido dela foi para a masculina e ela veio para a feminina. Olha, tamanho da bênção, né? A gente está aqui muito feliz, assim, um sentimento que não cabe no peito. E o Conselho Tutelar, infelizmente, tomou os filhos deles, colocou os filhos em abrigo, e o juiz solicitou que eles fossem fazer o tratamento. Então a gente tem uma missão dobrada: recuperar ele, recuperar ela e fazer com que eles recuperem seus filhos. Isso é muito sério. E é um trabalho que a gente vai ter que fazer com muito amor, com muita paciência, porque lidar com a matéria humana em abstinência, com a obsessão, com todo o sofrimento, todos os traumas, não é ensinar a parar de usar drogas. O pessoal fica querendo a cura para o problema, né, Jack? Mas ninguém quer mexer no que causa o problema. Então a gente vai ter que ir lá atrás, no trauma, fazer psicoterapia, terapia em grupo, terapia cognitivo-comportamental, a terapia da razão sobre a emoção, né, Jack? O Jack conhece isso e ele aplica muito isso nas lives dele. Como é importante a gente ter a razão para curar o sentimento que está machucado, para que esse sentimento não continue a exacerbar em nossos corações e a gente se manifeste de uma maneira disfuncional causa deles, né, Jack? Então o trabalho, ele é muito complexo, ele é grandioso, ele é muito importante, mas ele é embasado numa frase que é a frase para a pessoa ficar limpo de qualquer substância. Só eu posso, mas eu não posso sozinho. Eu não consigo recuperar ninguém sozinho. Eu preciso de ajuda. Então, assim, a espiritualidade amiga mandou a Luana, que é uma menina que está limpa há 12 anos, que é assistente social, está fazendo curso de enfermagem. Mandou a Sarinha. A Sara fez a Sara foi... O ex-marido dela foi meu paciente na masculina 2 anos atrás e eu encaminhei ela para uma feminina. E agora ela voltou para trabalhar comigo. Ela é monitora, né? Já temos uma psicopedagoga, Jéssica, Jack, que está fazendo terapia da educação e alfabetização. Veio ontem. E nós temos uma nova voluntária que começou hoje, a Lúcia, de artesã. A nossa primeira acolhida, ela teve 40% do corpo queimado. Ela tem as mãos bem machucadas, com muita dificuldade, mas ela já pintou 2 telas hoje. Então, assim, a gente não tem convênio público. As comunidades terapêuticas, elas podem buscar o convênio público, mas tem todo um caminho de burocracia, o CNPJ, o alvará sanitário, o registro no Conselho da Criança e do Adolescente para a gente poder acolher mães nutris, mães amamentando. Imagina que a mãe amamentando, Jack, ela está usando droga e a droga está indo pelo leite dela para o filho. Quando ela for parar de usar, essa criança vai entrar em abstinência também. E a gente quer receber essas mães e seus filhos. Imagina que a gestante, mais ainda, pelo próprio cordão umbilical. Então, assim, a gente está começando e assim já avançamos muito, Jack. Porque tem muita gente que está assistindo as suas lives, está mandando mensagem para mim no PV, certo? No direct. Galera que está já com a gente, assim, por favor, venham visitar, venham conhecer, venham ver com seus olhos, para vocês verem. A gente colocou as plaquinhas nos quartos, tem um quarto chamado Meimei, tem um quarto chamado Joana de Cusa, tem um quarto chamado Maria de Nazaré, tem um quarto chamado Irmã Sheila. E a gente abençoa a nossa sala de multiuso com o nome da Flora Garcia, que é uma amiga da Cecília, que era uma menina que tinha uma vontade de viver imensa. E aonde ela passava, ela tocava o coração das pessoas com seu carisma, com seu amor. E ela desencarnou deixando uma mensagem muito bonita. Uma mensagem que a gente não pode desistir da nossa vida e a gente não tem que ter medo da nossa passagem. E tudo que a gente fizer
é o nosso legado. Nós somos filhos das nossas obras. Então, assim, a casa tá linda já. Tem parquinho, tem 3 piscinas aquecidas, elas têm rio e nascente, e tem 2 tanques de peixe, e tem um pintado, Jack, que ele vem comer na mão, que a gente já apelidou ele de Tião. Então, assim, pessoal, quem está vendo pela primeira vez, está assistindo, quiser contribuir, manda uma mensagem no direct da Salve Assi, que é esse que eu estou fazendo a live junto com o Jack aqui, que eu estou participando. Qualquer coisa, eu vou deixar digitado o meu telefone aqui, que é o 61. Quem estiver ouvindo e puder digitar para eu não tocar no telefone, 61 4 vezes o 9 7 50 10, certo? Manda para mim um WhatsApp, agenda uma visita. Tem pessoas, Jack, que pelo seu intermédio já vieram aqui. A Raquel e a Flúvia vieram aqui ontem. E trouxeram uma colega minha do grupo mediúnico, do Educação da Mediunidade Caibachuta, hoje terça-feira, que eu participo, uma colega de grupo. Então, assim, são as deucidências que vêm ocorrendo. O trabalho está maravilhoso, Jack, mas a gente tem uma preocupação. A nossa preocupação é que nós temos que reunir por mês 15 mil reais. A gente pensou numa campanha de 150 pessoas doando 100 reais, mas também quiser doar o que pode. Vamos lembrar do óbolo da viúva, né, Jack? O que vier, a gente recebe com muito amor, né? Porque a gente sabe que o que vale é a intenção, é o gesto, né? E assim, a caridade, ela, para mim, ela me ensinou, feliz é aquele que pode doar. É porque tem, né, meu irmão? E todo mundo pode arregaçar as mangas, sair da zona de conforto e vir aqui fazer um pouquinho. Hoje veio uma médica, Jack, que é nossa voluntária, Pedrita, e ela já se dispôs a estar atendendo aqui uma vez por semana, e se precisar levar na UPA que ela trabalha, ela vai receber também para poder ajudar. E o marido dela desceu do carro, Jack, bem curioso, e ficou olhando as árvores, e ele falou que vai trazer caixas de abelhas sem ferrão para a gente poder ter mel silvestre aqui. Olha que lindo. Bacana. Né? Bacana. Então, assim, eu não vou me estender muito, pessoal, mas eu quero dizer para vocês do coração. A Casa Maria de Magdala tem um coração imenso e acolhe todo mundo. Se vocês tiverem uma pessoa com dependência química, homem ou mulher, mulher trans, a gente acolhe também. E a gente precisa da ajuda de todos. O Jack vai botar essa live depois no IGTV para compartilhar, não vai, Jack? Então, pessoal, sim, vamos compartilhar com os amigos, mas pode me mandar uma mensagem no privado que eu encaminhozinho o folder de como ajudar. Deus abençoe grandemente, meu irmão. Gratidão, querido. Fica com Deus. Muita paz. Obrigado, querido. Deus abençoe a todos. Amém. Rick, só por favor coloque aqui a ONG Salve Assi, só para as pessoas. Pessoal, sigam o Henrique, sigam a ONG Salve Assi, e lá você vai ter todos os dados, vocês vão ter todos os dados que são necessários para fazer parte das campanhas que eles têm, conhecer o trabalho deles. Ontem ou hoje, o Rick me mandou um vídeo lindo da Salve Assi. Então, entrem lá, ok? ONG Salve Assi. Ou Salve Assi, né? Eu não sei. Agora eu já me confundi. O que está escrito aqui? É só Salve Assi, né? Então, se você entrar só no Salve Assi, Instagram Salve Assi, siga o Henrique. Siga a ONG, ok? Queridos, a partir de agora, então, nós vamos estar aqui retirando. Pronto. Salve Assi. É isso mesmo. Salve Assi. Gratidão, gratidão. Vou estar retirando, então, desativando os comentários para que a gente possa começar, então, os nossos estudos. O único aviso que nós temos hoje nem vou pegar outro celular para ver, os únicos avisos que temos. Amanhã temos a live normal do Renovando Atitudes e do Amor e Sexualidade, e no sábado temos a live sobre relações abusivas. Eu tenho postado aqui diariamente e eu peço, divulguem, compartilhem, vamos ajudar a quem precisa de ajuda, ok? Vamos lá então, livro Renovando Atitudes, de Hamed, capítulo 12. É interessante que hoje eu estava falando com uma pessoa sobre
as questões do passado dessa pessoa. E só depois que eu falei com ela que eu vi que o capítulo de hoje falava sobre culpa. Muitas pessoas trazem, devido à educação judaico-cristã, a questão da culpa e do pecado. Então, Hamed inicia o capítulo. Ele vai fazer uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em que ele diz: Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Hamed então inicia nos dizendo: culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Mais à frente ele nos diz: certas religiões usam frequentemente a culpa como meio de explorar a submissão de seus fiéis, usando Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. E aqui eu já faço uma pausa. Infelizmente, isso ocorre muito. Eles transformaram, e é com imenso respeito que eu digo isso, mas é um fato teológico, eles transformaram o amor de Deus descrito por Jesus, pelos seus apóstolos, pelo Deus dos judeus, o outro Deus, que é o Deus que pune, que castiga, como eu já falei aqui, é o Deus do exército, o Deus do olho por olho, dente por dente. Isso é muito curioso, por quê? E também, de novo, não é nosso foco aqui abrir discussões teológicas ou ofender a quem quer que seja, mas é muito interessante como religiões ditas cristãs se baseiam, têm os seus estudos, seus ensinos, suas doutrinações muito baseados no Antigo Testamento. Quando, na verdade, quando nós vamos estudar, e se elas são cristãs, deveriam ser os ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus, eles vão trazer um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Mas aí é retirado passagens, versículos do Antigo Testamento, em que é trazido esse Deus, e eu já falei aqui, é o Deus que se cansa, porque ele cria o mundo em 6 dias e no sexto ele descansa. É o Deus que se arrepende da criação, porque ele se arrepende, manda o dilúvio para matar todo mundo e recomeçar. É o Deus que manda os judeus adentrarem uma cidade, matarem todos os homens, mulheres, jovens, crianças, velhos e animais. Ou seja, é um Deus humano. Né? Nós precisamos entender que o Antigo Testamento, os 46 livros do Antigo Testamento, eles foram escritos ao longo de 1250 anos, para ser mais exato. Desde o ano 1400 anos de Jesus até aproximadamente 150 anos, o livro dos Macabeus antes de Jesus, 146 mais ou menos antes do Cristo. Portanto, é um espaço de 1250 anos em que este livro foi escrito. Claro que dentro destes escritos vamos ter muitas profetas, inspirações divinas, mas não quer dizer que ali seja isento e que não haja ali o erro humano. E mesmo para os mais radicais e fundamentalistas, eu vou contar uma história rápida. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 26, existe Jesus fazendo uma narrativa de uma história, e ele vai narrar a história de um homem chamado Abiatar. Ok? Então você vai lá e ele vai narrar uma história que está contida lá no Antigo Testamento sobre um homem chamado Abiatar. O que ocorre em relação a essa história? Quando você vai lá no Antigo Testamento, não é Abiatar. O personagem não é Abiatar. É o pai de Abiatar, Ahimelech. E então existe uma história muito famosa entre os teólogos e historiadores do cristianismo primitivo que um dos maiores teólogos e historiadores do cristianismo primitivo vivo, ele está ainda vivo,
ele foi estudar no colégio mais fundamentalista dos Estados Unidos. Ele era evangélico, The Moody Bible Institute. E ele decidiu escrever sobre Marcos capítulo 2, versículo 26, para aquele que ele tinha como o ídolo dele. Ele tinha um homem, o professor dele, que era o ídolo da vida dele e ídolo de muitos teólogos daquele tempo. Estamos falando do século passado. E aquele homem, como até hoje, ele é reconhecido, Bruce Metzger é o nome dele, Bruce Metzger. Ele é reconhecido como um grande teólogo, ele já não está mais encarnado, e ele resolveu fazer uma dissertação. E isso existe muito. As pessoas elas tentam reinterpretar, parafrasear, buscar um versículo aqui, outro ali, para tentar explicar algo que não tem explicação. E ele fez essa dissertação, ele achou que estava brilhante, porque ele é realmente um teólogo brilhante. Na minha opinião, o maior teólogo, historiador do cristianismo primitivo vivo, é um dos que eu mais estudo, e ele faz essa dissertação. E ele entrega para aquele que era o ídolo dele, lembrando que era uma escola fundamentalista, era the Bible Belt. Existe um lugar nos Estados Unidos que é chamado o Cinturão da Bíblia. É um lugar ali onde se reúnem muitas escolas fundamentalistas. E ele faz a dissertação. E aí, o professor dele, o ídolo dele, que ele tinha ido, inclusive, estudar nesse colégio por causa desse teólogo, visto que ele era, na época, também um evangélico radical fundamentalista, ele faz a dissertação e ele acredita que está brilhante, que ele consegue mostrar que, apesar que em Marcos 2,26 está escrito Abiatar, na verdade, Marcos 2,26 queria dizer Ahimelech. Ele entrega. E o ídolo dele, ele coloca A, dá um A para ele, mas ele escreve uma frase que mudou a vida deste homem. O nome deste homem é Bart Ehrman. Mudou toda a trajetória de vida dele. Esse homem escreveu simplesmente: e se Marcos simplesmente se enganou? Isso mudou a vida dele. Porque ele, como muitos evangélicos radicais e fundamentalistas, acreditavam no dogma da inerrância bíblica, ou seja, absolutamente tudo que está na Bíblia é a palavra inerrante de Deus, porque é Deus, se é Deus, é perfeito. Lembrando, como eu falei, que no próprio Antigo Testamento, Deus não é perfeito, porque se ele faz uma obra dele, ele se arrepende, isso quer dizer que o que ele fez estava errado. Se o que ele fez estava errado, não estava perfeito. Se não estava perfeito, como eu que sou perfeito, faço uma coisa que não é perfeita. Enfim. E é simples assim. Nós precisamos entender, então, que a partir já do cristianismo primitivo, muito cedo, foi trazido, infelizmente, explorando a ignorância das pessoas, visto que elas não sabiam ler, não sabiam escrever, elas não tinham cultura, elas não estudavam. As pessoas no tempo de Jesus não estudavam. 3% da população da Palestina do século I era uma população que estudava. Ou seja, era algo muito irrisório, 3%. Então nós vamos ver que logo a seguir existe o domínio pela ignorância. E então vai ser imputado, vai ser colocado para as pessoas, visto que elas não sabiam ler nem escrever, então, e elas não tinham cultura, vai ser colocado para elas exatamente para dominar pela ignorância a questão do pecado e da punição. Levei meia hora só para falar isso. Então, aqui ele está falando que certas religiões usam a culpa como mecanismo de punição e repressão para que elas sejam tementes a Deus. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Sou temente a Deus? Olha que contrassenso. Se você é temente a Deus, é porque você teme a Deus, é porque você tem medo de Deus. Eu sou temente a Deus, você tem medo de Deus. Mas Jesus, ele vai nos dizer que Deus é meu Pai, que Ele é seu Pai. Eu vou ter medo do meu Pai, eu posso ter respeito. Mas ter medo, temer, para a gente entender como tem tantas coisas dentro da teologia que é tão complexo. Querem ver uma coisa? Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 16. Lá estou eu, né, mudando de assunto completamente. Capítulo 3 da primeira Epístola a Timóteo, versículos 1 a 16, é conhecido em teologia como a qualificação dos líderes. É Paulo, fundador da religião cristã, dizendo como devem ser os líderes das igrejas. Ok? Qualificação dos líderes, é o título. Capítulo 3, versículo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Ou é versículo 2? Não.
Não lembro se é o versículo 2 ou versículo 4. E ele diz que os líderes das igrejas devem ser casados. E no capítulo 4, no capítulo seguinte, ele vai dizer para eles tomarem cuidado com as pessoas que vão vir depois, deturpando o que eles dizem. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, dizendo, por exemplo, que os líderes não devem se casar. Aí você fala assim, oi? Peraí, Jack, você está querendo dizer que o líder, que o fundador do cristianismo, que no cristianismo primitivo, os líderes tinham que ser casados, e Paulo fala para tomar cuidado com quem chegar e dizer que é para não casar? É interessante como a gente não conhece as coisas. Enfim, voltemos a Hamed. Todavia, ouvidam que o Criador da vida é bondade infinita e, portanto, nunca pune suas criaturas. Eu sempre bato nessa mesma tecla. Deus não te pune, criatura. Deus não está te castigando. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Você é filho de Deus. Deus não tem nada contra você. Muito pelo contrário. Ele te ama profundamente. A mim ele olha meio torto e fala assim, mas Jack, tu não aprende mesmo, né, criatura? Mas a vocês, que são espíritos evoluídos, que estão aqui comigo, ele não vai punir, não. Ele olha e fala assim, gente, tadinho, é uma criança ainda. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Que bom que é a médica está dizendo. Você ainda me mata do coração. Tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde, ou dos filhos que aprenderam a tramóia da culpa para obter aquilo que desejam e dizem: os pais de minhas amigas deixam elas fazerem isso. Você vê que é uma manipulação, é uma manipulação emocional. E as crianças aprendem com quem? Com os pais. Ou vocês acham que elas aprenderam sozinhas a manipular emocionalmente as outras pessoas? Em muitas oportunidades, encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros. Ah, isso é mais sério ainda. Acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. Temos que tomar cuidado, né? É importante que a gente tenha uma noção muito simples, queridos. Eu hoje sou o resultado do meu ontem. Se eu quero um amanhã melhor, adivinha só? Faça diferente hoje. Eu não sei quando que eu fiz uma postagem sobre essa, não foi? Um dia desses eu fiz, Mateus capítulo 16, versículo 27. E Deus dará a cada um segundo suas obras. Ou seja, Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. O que você fizer hoje, o que você estiver fazendo hoje, amanhã, depois de amanhã, na próxima existência, retorna para você. E é simples assim? É. É uma lei universal. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, estragando momentos valiosos do agora. Esse é um ponto, né? Hoje eu devo ter conversado, eu não sei se foram várias pessoas hoje, curiosamente, falando sobre exatamente questões de culpa, de pecado, do passado. Gente, a gente tem que viver hoje. Essa é a questão. Nós precisamos estar atentos ao nosso hoje. Quem somos nós hoje? Como nós estamos agindo hoje? E o ontem? Gente, o ontem já passou. Eu já falei isso aqui, faça um cara de paz, hoje eu vou falar de novo. Quando eu morava no Rio de Janeiro, meu pai chegou para mim, gente, foi meu pai. Meu pai chegou para mim e falou: se eu visse você à noite vindo, andando na rua, na minha direção, eu ia atravessar a rua. Por aí vocês já vejam que eu era um ser fofo. Não, e porque não, eu não era bandido, eu não era criminoso, eu não era viciado, não era nada disso, mas a minha aparência fofa daquela época fez com que meu pai me dissesse isso. Gente, meu próprio pai, tá bom? Então, é isso. Então, se o que eu fui antes, não importa o que eu estou no que eu estou me transformando. Vai demorar ainda uns 1000 anos para eu me tornar algo que preste, mas estamos a caminho. Estamos a caminho. Olhando para trás, a alma não caminha resoluta e, consequentemente, não se liberta dos grilhões passados.
ela está sempre vivendo lá atrás. E isso é grave, porque nós precisamos romper esse elo para seguir em frente. Eu sempre falo aqui, gente, Pedro que negou Jesus 3 vezes, se arrepende, ele se acovarda, depois ele volta, vai liderar a casa do caminho. Paulo, que manda matar tantas pessoas, manda matar muitas e torturar outras tantas, ele olha para trás, vê o que fez e passa a partir de então a seguir em frente. Vamos ver diversas passagens, diversos dos apóstolos, que eles se transformam em pessoas melhores. Não só os apóstolos, pais da igreja, pessoas que tinham uma conduta de vida, de repente descobrem Jesus, passam a vivenciar Jesus e retificam a sua conduta. Então, o que foi ontem já está feito. Não tem máquina do tempo. Não dá para voltar lá atrás e fazer diferente. O que eu faço? A partir de hoje, eu vou me tornar uma pessoa melhor. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não somos bons suficientemente e não fizemos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. Mais uma vez, Hamed parafraseando a sua própria frase, que está tanto no primeiro capítulo quanto no último. Somos agora o que de melhor poderíamos ser, de acordo com a nossa gradação evolutiva. É importante que a gente tenha consciência disso. Eu acho que toda live eu devo dizer isso. Eu digo isso. Eu não posso exigir de uma criança de 2 anos que se comporte como uma criança de 10, como um adolescente de 15, ou como um adulto de, sei lá, 40, porque tem gente que tá com 30 e ainda está na adolescência. Eu ainda sou uma criança. Olha que lindo. Então, é isso. Jake, você é uma criança, eu sou. Quantos anos você tem? Olha, deixa eu pensar. Espiritualmente falando, eu acho que eu estou ali com uns 2,5, 2 anos e 8 meses, uma coisa assim. É o nosso grau evolutivo, queridos. Esse é o ponto, entende? Então, hoje eu dou o meu melhor. Você dá o seu melhor. Eu não posso querer hoje, gostaria. Gostaria de ser tão bom quanto, na minha opinião, de novo, minha opinião, quanto o Papa Francisco, que eu considero um homem santo, quanto o Divaldo Franco, que eu considero um missionário, quanto Chico, que até pouco tempo estava entre nós, esse de todos, sem dúvida alguma, um espírito ímpar, eu não vou ser como eles. Eu estou numa gradação evolutiva, eles já estão em outra. Então, hoje eu tenho que dar o meu melhor. Todos nós precisamos nos esforçar. Então, vamos entender uma coisa, queridos. Se antes eu chegava num restaurante e tratava mal o garçom, se eu humilhava o garçom, o guardador de automóvel, se eu acreditava que eu era melhor do que os outros e hoje eu já não faço mais isso é uma evolução. Eu querer ser santo, você querer ser santo nessa vida, e é com muito respeito que nós dizemos, nós precisamos nos perguntar o que existe de errado com a gente. Oi? Mas é óbvio. Será que tem alguém aqui que se considera que gostaria de ser santo? Se reconheça. Reconheça a sua fragilidade humana. A palestra que eu dei ontem, falando sobre o divórcio, não separeis o que Deus juntou, a gente falou muito sobre isso. Eu preciso reconhecer o quanto que eu sou frágil. E nas lives de sexta, principalmente, eu falo muito sobre isso. Eu preciso reconhecer o quanto que eu sou frágil, o quanto que eu ainda tenho de caminhar. Gente, isso é demonstração de humildade. É você se reconhecer frágil. Se a pessoa se quer amanhã ser um santo ou se acredita melhor do que os outros, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Aquele que julga algo saber, não sabe como convém saber. Então, é simples assim, né? É nós entendermos que nós temos um mundo para nós aprendermos. Ainda agora há pouco, eu estou até um pouco cansado hoje, porque eu passei as últimas horas da tarde estudando. Só que o que ocorre? Quando eu vou estudar, eu não estudo um livro. Não, eu não estudo um livro. Eu estudo junto 10 livros mais o Google. É assim que eu estudo.
Por exemplo, eu acho que essa semana deve estar indo ao ar, lá no canal do nosso irmão Eduardo Sabag, Espiritismo Raiz, falando sobre o corpo de Jesus. Sobre como era o corpo de Jesus antes da morte dele, o que ocorreu com o corpo de Jesus quando ele morre e como foram as aparições. E agora a gente deve gravar ainda, não sei quando, mas por esses dias, sobre a família de Jesus, sobre os irmãos de Jesus. Jesus tinha irmãos? Spoiler, vai lá e assiste quando tiver no ar, aí você vai saber. Então, então minha cabeça estava fervendo e aí eu pegava esse livrinho aqui e eu ficava vendo versículos que eu não lembrava mais, que eu nem sabia que existia. Eu falei, meu Deus, como eu não sei isso? E aí eu ia anotando, eu já me perdia no estudo, daqui a pouco eu voltava, porque é assim, né? Não tem como saber tudo. Como eu gostaria de saber tudo. Ah, eu tinha uma meta algum tempo atrás, eu não vou adentrar isso aqui, mas eu tinha uma meta sobre qual a porcentagem deste livrinho, Novo Testamento, que eu saberia de cor. E eu atingi a minha meta. Foi se eu não me engano, em maio do ano passado eu atingi essa meta. E fiquei muito feliz. Mas ainda tem um milhão de coisas para aprender, tem o mundo inteiro para aprender. Então, eu estou sempre buscando mais, né? Eu queria ter tempo para estudar, por exemplo, os pais da igreja. É mais de 1 milhão de citações dos pais da igreja. E aí, quando eu vou ler, eu falei, gente, eu não sabia isso, não sabia aquilo. E assim, ou seja, você se reconhece na sua fragilidade, o quanto que você ainda tem que aprender, o quanto que você ainda tem de se esforçar. Assim sou eu, espero que assim sejam vocês também. Então, hoje errou, calma, respira. Errei. Vou procurar fazer diferente amanhã. E eu devo me perguntar: se eu errei com o meu próximo, existe algo que eu possa fazer? Será que eu consigo pedir desculpas? Se eu consigo pedir desculpas, vou aproveitar. Se eu não consigo, se eu ainda tenho a fragilidade, por exemplo, e eu não consigo por várias questões, não vou adentrar nesse campo. Uma das questões pelas quais eu posso não conseguir pedir desculpas, dois motivos seria o orgulho. Dos motivos. Ou seria baixa autoestima, e eu acredito que quando eu vou pedir desculpas, eu vou me diminuir ainda mais. Ou eu acredito que quando eu vou pedir desculpas, a pessoa, ao invés de aceitar as minhas desculpas, ela vai me humilhar e vai me rebaixar. Então são N motivos. Mas é importante que a gente entenda. Nós precisamos é nos esforçar. Nossa, essa foi a última marca? E agora não, tem mais uma. Enquanto que a culpa é sempre a exigência que deveríamos ter feito algo. Não, deixa eu ler tudo. Sempre fazemos o melhor que podemos fazer por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento, ele bota arrependimento entre aspas, decorre de quanto sabíamos fazer melhor e não fizemos, enquanto que a culpa é sempre a exigência que deveríamos ter feito algo, porém sem saber o poder. E aqui então, mais uma vez, como sempre, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 48. E se eu não me engano, o nosso Evangelho do Lar da semana passada foi ah, sobre Lucas capítulo 12, versículo 48. Ou seja, aquele que souber aquele que não souber e fizer coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Mas a quem é muito for dado, muito será cobrado. Só que aí você pode pensar assim, não, Jack, mas eu estou lendo, eu estou aqui na live com você, eu estou aprendendo, então a culpa em mim é maior. Faz o seguinte, tira o chicote da sua mão, joga o chicote fora, pode ser? Calma, respira, respira, respira. Vamos explicar. Esse livrinho, tá? Novo Testamento. Uma coisa, queridos, eu aprender aqui. O aprendizado aqui, ele é nulo. O aprendizado só tem efetividade, ele passa a verdadeiramente existir quando ele está aqui. Essa é a questão. O aprendizado, queridos, não vem pela vivência e não pelo saber. Você pode saber, né? Quem me acompanha, de vez em quando eu cito um capítulo, um versículo,
grande coisa, como se isso fizesse alguma diferença. E tem gente que fala, nossa, como você sabe? Ah, e daí? Isso não quer dizer nada, isso quer dizer que eu levei muito soco e chute na cabeça ao longo da minha vida e alguma coisa que ficou esquisita e de repente eu leio e consigo guardar. Isso me faz uma pessoa melhor, mais evoluída? Por favor, definitivamente não. O que vai fazer de mim uma pessoa melhor ou não é minha conduta na minha existência. Ah, é conduta, queridos. Não é o saber, é o fazer. Essa é a questão. Então, algumas das pessoas que estão aqui, elas já me conhecem um pouco, um pouco. Porque, de repente, nós nos tornamos amigos, porque a pessoa me busca, pede uma ajuda, e aí eu tento ajudar de alguma forma, as pessoas pedem meu conselho, veem o que que eu acho. Lembrando sempre, não sou oráculo, não sou guru, sou igual a vocês. Sou igual a vocês. E aí você pode pedir a minha opinião, e eu digo. Agora, isso não quer dizer que eu seja o dono da verdade, porque o único dono da verdade é Jesus e ninguém mais. Deixemos claro isso. Então, ainda que você saiba, se você não consegue vivenciar, na realidade você não aprendeu, entendeu? Esse é o ponto. Você aprendeu a informação, guardou, mas não aprendeu porque você não vivencia. Essa é a grande questão. Qual é a maior questão? Os próprios fariseus do tempo de Jesus, que eram os sumos sacerdotes. E Jesus olhava para essas pessoas e ele via, elas não tinham a condição moral suficiente, a despeito do que elas conheciam, elas não tinham o posicionamento moral correto. Então, você errou, está arrependido, já é algo muito bacana. O que eu posso fazer? É como eu sempre digo: você quer ter com clareza as suas ideias? Bote no papel, bote no computador. Então comece a digitar lá. Porque você precisa. Quando você lê o que você fez, não só quando você pensa, você vai ver que quando você está usando mais um órgão, que é o órgão da visão, e você consegue entender melhor. Então você digita lá. Ontem, sem querer, eu estava dirigindo no carro e aí eu virei médium. E eu comecei a descobrir o nome da mãe de todos os motoristas que me cortavam, que corriam, que dirigiam perigosamente. Eu, de repente, sabia a profissão de todas as mães de todos os motoristas. Você se deu conta disso? Então, você busca retificar esse comportamento. Porque você se dá conta que é errado. Enquanto você continua xingando o motorista, você sabe que é errado, mas você não está vivenciando. E é muito impressionante que isso ocorre o tempo inteiro das nossas vidas. Porque, na verdade, nós sabemos o que é certo. Ama a Deus, ama ao próximo, ama a si mesmo, faz ao próximo gostaria que você fosse feito, perdoa sempre e não julga jamais. Os 6 ensinos de Jesus. Tem um vídeo meu sobre isso. Vá lá no YouTube, Jack Darcy, os 6 ensinos de Jesus, 6 ensinamentos de Jesus, sei lá o nome. É isso. É só isso? É só. Que mais, Jack? Não, se você conseguir vivenciar isso, você não precisa saber mais nada. Não precisa estudar Kardec, não. E André Luiz, bobagem. Se você conseguir vivenciar isso, saiba, por favor, se você vivenciar esses 6 ensinos, você vai direto para Sírios. Você não passa nem por nosso lado, você vai. É sem conexão, sem escala, é um voo direto. Jack, pode repetir? Posso. Vamos lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Vou falar devagar. Pegue papel e caneta. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 30. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 30. São os 3 primeiros ensinos. Ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo e ame a si mesmo. Quarto ensinamento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12. Faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Quinto ensinamento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 12 e versículo 14. Perdoe para ser perdoado. E, finalmente, o último. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgue para não ser julgado. Olha que coisa fácil, gente. Pronto.
A partir de agora, entende? Todo mundo entendeu, todo mundo vivenciou, acabou. Não vai ter mais live, não vai ter mais nada, por quê? Não precisa. Você vai direto lá, vai virar o espírito puro. Entendem? A gente sabe que a gente não deve julgar, que a gente não deve criticar, que a gente deve perdoar. Todo mundo sabe, está aqui, mas não vivencia. Ou quem vivencia, parabéns, parabéns. É isso. Então a gente sabe, mas não vivencia. Então, na verdade, não adianta. Jack, como é que isso. E quando que eu vou conseguir vivenciar? Calma, com o tempo. Como assim com o tempo? Conforme você for evoluindo. Jack, como eu evoluo? Se esforçando. Como me esforçando? Baby steps. Passos de bebê. Um passinho, depois do outro, devagar. Mas, Jack, lá no passado eu fiz tantas coisas horríveis. Passado, passou. Vivencie o teu presente. E olha o que você pode fazer para o futuro. Ok? Então, se você consegue se identificar, se conscientizar, eu sou uma pessoa que muitas vezes eu humilho as pessoas, sejam colegas de trabalho, sejam subalternos, seja o garçom do restaurante, seja o guardador de automóvel, eu me acho melhor. Não, Jack, mas eu sou melhor mesmo. Você quer saber qual é a marca da roupa que eu uso e o carro que eu tenho? Não, você não entendeu. Isso não é ser melhor. Isso não é ser melhor. Ser melhor é se você é brando, manso, humilde, misericordioso, pacificador. 5 das 9 bem-aventuranças. Aí sim, aí você está mostrando quem verdadeiramente você é. Eu não posso ficar preso ao passado. Queridos, nós precisamos ver hoje. O que eu posso fazer hoje para me tornar uma pessoa melhor? Só que a grande questão é que muitas vezes nós estamos perdidos cuidando da vida dos outros. E, gente, ó, salve a si. Que tal eu buscar salvar a mim mesmo, você buscar salvar a si mesmo? Ué, Jack, mas então se você tem que salvar a si mesmo, por que você está aqui fazendo lives? Estou salvando a mim mesmo. Simples assim? É. Na verdade, por que eu estou aqui? Porque quando eu falo sobre o Cristo, eu me reconheço. Eu sei verdadeiramente quem eu sou. Não a alma que está ocupando esse corpo, o Jack, não, mas o espírito que verdadeiramente eu sou, eu me reconheço. Então, na verdade, quando eu estou aqui, vocês estão me fazendo um grande favor. Qual é o favor que a gente está te fazendo, Jack? Vocês estão me ajudando para que eu me reconheça. E vocês? Vocês já conseguem se reconhecer? Você que está me ouvindo, você consegue se reconhecer? Você errou lá atrás? Bem-vindo ao clube. Já pegou sua carteirinha de mundo de provas e expiações? Ainda estamos. Eu errei. Tenho certeza absoluta. Isso eu posso garantir. Todos que estão me ouvindo agora já erraram. Alguns erraram em coisas grandes, outros erraram em coisas pequenas. Não importa. Todos nós erramos. Por quê? Porque a nossa gradação é evolutiva em um mundo de provas e expiações. Lembrando, já deixando aqui mais um lembrete, semana que vem, quarta-feira, vamos fazer a nossa live sobre crenças limitantes e eu já vou fazer mais 2 lives, já tenho aqui em mente. Eu vou fazer uma live sobre homoafetividade e uma live sobre aborto. Muitas pessoas já vieram me procurar por causa da questão do aborto. Você não tem que se culpar. O que passou, passou. Errou, entendeu que errou? Faria hoje de novo? Não, de jeito nenhum. Pronto. Aquieta seu coração. Acalma. Acalma. Nossa, Jack, eu fiz uma coisa tão terrível hoje, lá atrás. Ai, eu nem sei se você vai. Se eu disser, você vai ficar chocado. Não vou, não. Não vou. Eu já vi coisas nesse mundo, nesse planeta, que a maioria das pessoas nunca viu. Isso eu posso afirmar para vocês. As coisas que eu já vi, que eu já ouvi, a maioria das pessoas nunca viu, nem ouviu. Então,
O que passou, deixa para lá. O que importa é quem é você hoje, quem você está buscando se tornar hoje. Mas, por favor, para de colocar projeções utópicas a respeito de você mesmo. O que, que é isso? Como eu sempre digo, a partir de amanhã eu quero ser Francisco de Assis. Não vai ser. Menos, menos, menos. A partir de amanhã, eu vou estar vigilante para não humilhar meu colega de trabalho. Eu vou tratar melhor o garçom, o guardador do automóvel. A partir de amanhã, quando eu for pedir para alguém lavar o meu carro, eu não vou acreditar que eu sou, que, por exemplo, um guardador de automóvel que lava carro. Eu vou pedir, então, quando ele oferecer, eu vou falar: puxa, você pode então, por favor, lavar o meu carro? E se ele me cobrar R$ 25, eu não vou pedir para ele fazer um abatimento para 20, porque ele não está ali guardando o carro e lavando o automóvel porque ele quer. Ele está ali porque ele precisa. E quando você está na rua e você está dirigindo e você vê um carro muito velho andando devagar, atrapalhando o trânsito de todo mundo, por favor, entenda. Se a pessoa está naquele carro e não está num carro como o seu, por exemplo, não é porque ela quer, é porque ela não tem condições de ter um carro melhor. Então, se um guardador de automóvel fala: ô patrão, posso lavar seu carro? E ele cobra R$ 25 e você acha caro, fala assim: tá ótimo, você pode, por favor, lavar o meu carro? E quando voltar para pegar seu carro, agradeça. E talvez o seu carro não esteja perfeito, brilhando. Recebe, agradece. Porque você pode pagar para alguém lavar um carro, porque você tem um carro. E quando você for pagar, não reclama, mas dê R$ 30. São nessas pequenas coisas. Como é que eu posso ter grandes atitudes na minha vida se nas pequenas coisas eu não estou atento? Vamos ser mais generosos. Vamos ser mais generosos. Outro dia eu fui na Rua das Farmácias, aqui em Brasília tem Rua das Farmácias, para quem for de outro estado não saber, temos uma rua aqui que é só de farmácia. Era um sábado, cedo, e a Rua das Farmácias ela sempre está muito movimentada. E eu fui até lá. Eita, falta 2 minutos para terminar, para variar o Jack perde a noção. E eu fui lá, comprei o remédio, paguei no cartão de crédito e não tinha um trocado. Não tinha um trocado no bolso. E aí entrei no carro, vi que eu não tinha trocado e não tinha praticamente carro, né? Pandemia. E estava lá o guardador de carro. E aí eu saí do carro, fui lá na farmácia, e aí eu dei uma nota de 50 e falei: você pode trocar para mim? Aí a moça trocou em 5 notas de 10. Aí eu falei: tá ótimo. Quando ela me deu, eu pensei assim: puxa, vou ter que trocar essa nota de 10 em duas de 5. Meu primeiro pensamento foi esse. E imediatamente, com a graça de Deus, eu falei assim para mim mesmo: sério? Sério isso, Jack? É sério que você vai ficar mais pobre se você der R$ 10 para um guardador de automóvel que está ali, que não tem um carro aqui, e que esse é o ganha-pão dele, e a gente está numa pandemia, é sério que você vai ficar mais pobre? Eu dei os R$ 10. Era um senhor. Quando eu dei os R$ 10 para ele, foi como a minha alma, se a minha alma tivesse recebido R$ 1.000. Porque o sorriso que eu vi no rosto daquele homem, ele estava sentado, triste. Nem vou fazer pressa, vou continuar falando isso. Ele estava sentado, triste, porque eu ganha-pão dele. E ele estava pensando: meu Deus, antes eu ganhava sei lá quanto por dia, agora eu não ganho nada. Não tem ninguém na rua. O sorriso que ele me deu, eu ganhei o dia. Às vezes a gente fica querendo mudar o mundo. Faça o que está ao teu alcance. Não importa o teu passado, não importa quem você é hoje, quem você está se transformando. Lembrando que assim que terminar essa live, eu vou fechar a live e às 9. Oh, faltam 28 segundos. Daqui a 5 minutos, então, eu marquei errado no meu relógio, peço perdão, mas está tudo bem. Daqui a 5 minutos, então, nós voltamos com os comentários abertos para que a gente possa conversar, então, e tirar as dúvidas que estiverem ao meu alcance. Gratidão imensa. Muita paz.